Começa agora 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos do 70 a mais. O nosso convidado de hoje é o Sérgio Rocha. Sérgio Rocha é psicólogo e já esteve aqui conosco conversando. Por sinal, foi um papo muito bom. Mas antes de falar do Sérgio, eu queria dar algumas informações. Primeiro, que a nossa campanha continua. Se você se inscrever esta semana, você vai concorrer a esta caneca e este chaveiro. Somente aqueles que se inscreverem esta semana. Mas para isso, eu preciso que vocês se inscrevam no canal, deem o seu like e aperte o sininho, que só assim nós vamos crescer. Como eu ia dizendo, na outra vez que o Sérgio Rocha esteve aqui conosco, nós conversamos sobre o idoso nos Estados Unidos e o idoso aqui. Foi uma analogia muito bacana e funcionou muito. Mas desta vez ele vai falar sobre outro assunto. Mas antes eu quero ouvir a palavra dos nossos parceiros comerciais. Somos movidos pela energia, nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. Você sabia que o melhor peixe assado de Macapá está logo ali no Pacoval? Fica na rua Guarabara 922, no JB Assados e Companhia. Tambaqui, pirapitinga, tucunaré, filé de peixe, tudo preparado com muito carinho e higiene. O peixe assado que você leva para casa com preço justo e muita qualidade, só ali, no JB e Companhia. Na rua Guanabara 922, no Pacoval. O Sérgio Rocha é psicólogo e vai conversar conosco sobre solidão na terceira idade. É um assunto muito delicado, mas eu acho que merece ser abordado. Como vai, Sérgio? Que honra ter você aqui de novo. Você que já tem cadeira cativa aqui conosco no nosso programa, do 70 a mais. E eu sei que o nosso assunto de hoje é um assunto muito interessante, que é a solidão. Muito obrigado por você ter atendido o nosso pedido. Eu que agradeço, né? E dizer para você que é uma alegria muito grande. Agora, antes eu estava lá em território americano, hoje eu estou aqui no Brasil, de volta em casa, muito bom poder acompanhar. E é uma coisa que aconteceu e eu pude perceber esse assunto que nós vamos falar hoje muito nos Estados Unidos e com certeza aqui nós também temos, né? A solidão. Perfeito. Solidão ataca todo mundo, né? Não precisa ser idoso, não, mas o idoso sofre muito com a solidão, não acha? Sim, com certeza. Mais de 70, ele acaba, né? Porque, vamos dizer, os filhos casam, vão embora para mais longe, ou netos também. Às vezes você tem neto, aquele que você dá todo o carinho, mas eles crescem também e acabam se afastando. A gente se afasta e isso acaba tendo um sentimento de desamparo. Eu vejo isso, né? Eles sentem muito isso, de se sentir separados, porque já não tem o mesmo físico, o mesmo vigor. E muitas das vezes eles também sentem, acham que são peso, né? Para filho, para neto, para parente. Então, causando toda essa tristeza, com certeza, trazendo angústia, um vazio. A solidão é uma coisa muito triste, né? Por quê? Às vezes nem sempre você está só, mas você está cercado de gente, mas está só. Ah, sim. Você vira um objeto, sei lá, alguma coisa que já foi colocado de lado, né? Parece você faz parte de móveis e utensílios, digamos assim, não é isso? Sim, você falou uma coisa muito bem, tocou num assunto muito importante, vamos dizer. Eu já estudei, já vi algumas pesquisas falando que no Japão eles usam tudo que o idoso já passou com experiência, né, com o senso comum. Para os jovens japoneses, eles respeitam muito o idoso, o conhecimento, tudo aquilo que eles passaram na vida. E eu vejo que para nós aqui para a América, né?
para nossa América, eu vejo que as pessoas aqui, eles não têm esse costume, né? É o que você acabou de falar, parece que aquele utensílio, aquele armário que está ali, que não tem mais nenhuma utilidade, que você não tem o conhecimento que você adquiriu com o passar dos anos, tanto como sofrimento, como angústia que você que se passa, né? Eu já estou com 60 e a gente vai vendo que às vezes a nossa opinião para os nossos próprios filhos, ela não tem uma certa... Eles acham que agora é o momento deles e o que nós passamos foi uma outra época, né? É basicamente isso. O jovem pensa que é inoxidável, né? Que não vai chegar que a nada esse vai, também. não vai, o futuro não vai chegar. Ele vai continuar jovem a vida inteira. Então, se eu costumo me comparar como aqui sou eu e a esposa, né? Eu não tenho mais ninguém, meus filhos são no mundo. Mas eu sozinho aqui com ela, eu acho que eu sou, vamos dizer assim, um móvel da casa, mas eu me vejo como uma biblioteca. Sim. Uma biblioteca que tem muita coisa dentro para a gente botar para fora. Um arquivo. É um arquivo, a gente é um arquivo vivo. Né? Eu, com 74 anos, eu passei muita coisa, e tenho muita coisa para passar para ela, que tem 50 e poucos. Né? E, enfim. Mas e a gente parar para conversar com os outros. E eu acho que essa reunião que as pessoas os idosos podem se unir, acaba com essa solidão, ou pelo menos diminui, não acha, não? Sim, com certeza. E você tocou num assunto agora que eu vou... Aqui não acontece no Brasil, mas nos Estados Unidos você tem muita casa de repouso para idosos que já não moram também. Uns trabalham, ainda tem que trabalhar para poder sustentar, estar ali, né, trabalhando no seu dia a dia, e já tem outros que existe um condomínio só para idoso. Só para idoso. Eles têm enfermeiros 24 horas, eles moram normalmente, é um prédio muito luxuoso, muito bonito. Alguns já devem estar, eles pagam durante até o seu tempo que eles estão trabalhando, e ali eles vão vivendo nesse condomínio, eles têm tudo, muitos até dirigem, saem, outros já não têm mais a mesma facilidade, já não respondem assim pelo seu condicionamento físico, mas já tem outros que têm ainda essa facilidade, então eles moram assim. Aqui a gente não tem isso, né? Só alguns lugares onde a gente vê clínica de repouso ou uma coisa assim, tem que ter dinheiro. Se você não tiver, você não vai ter. Pois é, eu conheço, que até da minha área, que é o Retiro dos Artistas. Sim, o Retiro dos Artistas é talvez uma coisa semelhante a esse tipo de condomínio que você falou. Isso. Mas que é sustentado pelos artistas que ainda estão na ativa. Sim, eu se não me engano, acho que até o Stefano Essessian, que é o... Exato, Stefano Essessian, que é o presidente da... Isso, o administrador, o administrador geral, presidente, eu coordeno. E ele coordena com muito sucesso, ele está lá há muitos anos, e aquilo funciona muito. Mas as iniciativas privadas, porque uma coisa que eu sinto é o seguinte, aqui no Brasil, como nós temos a aposentadoria para mim não é prêmio, é castigo. Sim. Ah. É castigo. Porque você trabalha a vida inteira, você ganha aí seus 5, 6 salários aí como profissional na sua área, né? Aí quando você termina, que você vai querer seguir a sua vida, você vai passar a ganhar 2 salários. Aí como é que você vai poder sustentar a sua velhice? Né? Se 1 salário você gasta de medicamento. Né? Então, e você sustentar uma vila de casas, um condomínio, com toda essa infraestrutura, para nós ainda eu acho caro. Você não acha, não? Sim, essa parte é muito. Mas você está falando agora, e na minha cabeça está começando a passar várias coisas que eu tenho percebido também, agora que quando a gente ficou de fora, eu tenho percebido que o idoso, depois dos seus 50, vamos começar dos 50, eles estão fazendo atividade física,
melhorando a sua atividade física. A minha mãe, ela tem 85 anos. Minha mãe tem 85 anos. Ela hoje faz pilates, lúcida, vai sozinha. Então a gente está percebendo, vamos dizer, que está prolongando mais a vida. Hoje se fala muito de suplemento, quem pode suplementar, está suplementando, né, na idade, nessa melhor idade, que é de 70, quando a gente vai curtir mais um pouco, né, que acaba ficando, eu tenho percebido isso até comigo, porque, vamos dizer, eu estou com 60, mas desde 55 só sou eu e a esposa. Filho e filha foram embora, casaram e foram. Hoje são os netos. É o meu caso. Não é? Então, o que acontece? Nós estamos buscando uma qualidade de vida melhor. Só que em alguns casos, né, em que essas pessoas acabam tendo esse problema, na maioria das vezes você pode perceber que é quando você tem um filho só. Às vezes, hoje, essa juventude que não quer ter mais filho, que não quer casar, e aí você não tem mais ninguém, aí morre o marido ou morre a esposa, e fica a mãe e o filho e a filha, né, ou o pai e a filha, sozinhos os dois, e aí vem um vazio. E cada um mais distante do outro, né? Exatamente. Aí vem vazio, vem tristeza, vem angústia, vem tudo isso, né? Podendo causar quem fica em casa e não sai para fazer uma atividade física, não se relacionar, não ir para não buscar algo diferente, até mesmo uma terapia, isso pode transformar numa depressão, o que é gravíssimo, né? O que é gravíssimo. Com certeza. Vai tender para uma depressão e vai ser difícil sair depois, né? Sim, porque a depressão é o acúmulo de tristezas, né? É o acúmulo de tristezas. Então a gente tem que buscar o 70 mais, aqueles que nos ouvem, devem buscar hoje, procurar fazer uma atividade física, uma caminhada, buscar, assim, fazer amizades ali, né? E hoje tem muito isso também, existe alguns programas de atividade física nas prefeituras, no estado, sempre tem, e é ideal que busque na sua cidade, onde quer que você esteja. Aqui no Rio tem muito. E buscar para fazer uma educação física, né? Também as pessoas, os governantes, os nossos deputados, também puderem olhar mais para nós, né? Para aqueles que vão completar 70 e aqueles que já têm. Pois é, eu acho o seguinte, que o idoso, né, você a partir dos 65, se não me engano, 70, você não precisa votar mais. Sim, né? isso. Acho que é 70, né? Acho que é 70, é por aí. Aí você precisa adoçar a boca do idoso para poder ter esse voto espontâneo, não é isso? Sim, sim. E da minha geração, eu vou votar até morrer, porque eu sou criado no voto. No meu tempo, sempre foi obrigatório e hoje eu não sou mais obrigado a votar, mas eu voto. Então, claro, o governante, ele tem que olhar mais para o idoso. Ele tem que olhar mais para o idoso, porque a gente transmite conhecimento. E a gente transmitindo conhecimento, quando você pode, eu vejo assim, que a gente pode estar em família, estar entre amigos, estar em sociedade, oferecendo muito mais do que recebendo. Concorda? Concordo, é isso mesmo. Não, e tem uma coisa, você está falando, eu estou lembrando aqui, a gente vai falando. Hoje, eu estava vendo alguns concursos públicos que não tem mais limite de idade. Eu não sei se você já reparou. Por quê? Porque eles hoje estão querendo as pessoas com mais idade porque são mais comprometidas. Exatamente. Não falta um serviço, responsabilidade com horário. Isso tudo com prestação de contas, dinheiro. Sim. Né? E o trato interpessoal também é muito educado. A gente tem que manter o nível basal entre todo mundo, né? Sim, exatamente isso.
Então eles estão até nisso hoje. Eu estava percebendo, eu estava passando, olhando alguns concursos hoje e se busca em algumas áreas pessoas há mais de 60 anos, que está dizendo lá, não pode ter mais de 60 anos, e que possam, até para a polícia, esses dias agora, eu estava vendo que até para a polícia, 60 anos, você pode se inscrever. Eu falei, gente, só pode ser pela experiência, uma pessoa mais educada, mais sensível, vai olhar com outros olhos, né? Você vai poder olhar até quando você vai atender alguém, porque hoje quando você vai em qualquer lugar, independente de idade, seja o lugar onde você for, quando você entra numa loja, o atendimento hoje, ele está precário. E quando você vai ver, você vê que é uma juventude que não tem aquela coisa do bom dia, boa tarde, tudo isso, né, acontecendo na nossa vida, que às vezes também a gente não sente, porque a solidão, ela não só a gente comentou do mais 70, mas hoje a solidão também está atingindo essa juventude também que vive em função desse aparelho ao qual nós estamos eu pelo telefone, você pelo computador, né? Pessoas hoje ficam só, às vezes dentro do quarto, filho dentro do quarto, cada um com seu aparelho, os pais também na sala, cada um com seu aparelho, vivem uma solidão. No mundo deles, é eles e o digital, só isso. Né? A gente tem visto também isso também, que é muito grave, né? A pessoa que passa mais eu ainda acho que uma hora no telefone é muito grave. Essa história a internet, né, o computador doméstico, né, Ave Bill Gates, né, que criou o computador doméstico, o computador pessoal, né, porque o computador antigamente não era pessoal, era empresarial. Sim, exatamente. E depois virou computador pessoal. Essa virada trouxe para a gente dois momentos, um muito bom e outro muito ruim. Um muito bom porque é uma fonte de conhecimento brutal, nunca se viu nada igual. Né? Hoje o Google substituiu qualquer enciclopédia e qualquer libelo sobre qualquer assunto. Hoje o Google está aí para te mostrar uma infinidade de soluções para a tua vida. Mas o lado ruim é exatamente esse. Você abre uma janela para o mundo, né, e você fica dentro do teu casulo, olhando o mundo por essa janela eletrônica. E essa janela, o que acontece? Ela te mostra coisa boa e te mostra coisa ruim. Você vai para onde quiser. É isso. É isso? Então, o jovem que não tem ainda uma mentalidade totalmente formada, madura, não está maduro, ele pode ser afetado por um monte de bombardeios que a internet pode trazer para ele, que pode fazer muito mal. Não acha? Mas nós aqui na terceira idade, quer dizer, eu não gosto muito disso, melhor idade, terceira idade, eu acho que eu estou ficando velho. Né? Porque a melhor idade é quando eu tinha 40 anos, não é por aí. Mas aos 70 tem um monte de coisa que eu não sei fazer, não posso fazer mais. Mas a gente pode transmitir conhecimento. E eu acho que isso é que faz você sair da solidão. É você conseguir ensinar coisas para as pessoas. É você poder dividir o pouco que você acumulou na vida com alguém. A nível de conhecimento, a nível de cultura, a nível, né? Não acha, não? Sim, mas isso é fundamental. E principalmente, Luiz, quando você fala a respeito disso, seria tão bom se nós tivéssemos os jovens que estão próximos dos mais idosos, pudessem, talvez assim, a gente também pode ter aquilo, mas meu pai não estudou, meu avô não estudou, não tem, mas tem a experiência da vida, passou por situações completamente diferentes, mas que, no fundo, tudo é o quê? O certo e o errado. E você sempre fazer o certo é o melhor. E é isso que eu tenho certeza que uma pessoa com mais de 60, mais de 70, é capaz de ver coisas que o jovem não vê. E aí
é aí que tem que se buscar esse conhecimento, você aproveitar tudo aquilo que aquela pessoa já passou por tudo isso e não deixar ela ali no canto, como a gente falou no início do programa. Não deixar ali, não usar toda aquela experiência que tive. Vamos dizer, você, por exemplo, o que você faz com a tua... onde você trabalhou, na propaganda, as pessoas mais próximas de você, ou talvez você criar um outro segmento mostrando Luiz mais a respeito de propaganda, né? Todo o conhecimento que tu tem na política, tudo isso, e assim são os outros. Hoje a gente vê muito isso. Quando você vê, até tem pessoas, a gente tem na internet, você está falando, algumas pessoas na internet com uma certa idade que estão hoje fazendo pessoas rirem, né? No seu dia a dia. No seu dia a dia, que é o mais importante, você viveu com o dia a dia. Tem um aqui que faz aqui um do Botafogo aqui, que ele é maravilhoso, o seu Zé. É uma coisa tremenda. O filho, ele estava numa época, se não me engano, acho que ele estava com câncer. O filho teve que parar para ajudar, dali ele criou um conteúdo e começou a criar um conteúdo. Daqui a pouco pagou tudo que o pai precisava. O cara já foi para a Copa do Mundo, é um dos maiores influencers que tem. Mas uma coisa, e o pai fala muito bem o português, ele coloca o português numa dinâmica muito grande, onde fica fácil de se falar, né? Hoje a gente é muito influenciado por essas músicas que a gente só fazem barulho. Pois é, pra você ter uma ideia, houve uma época no Rio de Janeiro, eu presenciei isso, em que as empresas contratavam idosos para fazer o serviço de office boy. Sim. Por quê? Por duas razões. Primeiro, que era um sujeito honesto, organizado, diligente, rápido e não parava na fila do banco, porque era prioridade, então ia lá para frente da caixa. Foi um bom que os caras descobriram a respeito disso. Foi verdade, isso mesmo. É porque hoje em dia, com o Pix e com outros meios digitais, a gente não vai a banco mais. Mas antigamente você tinha que ir no banco, pagar a conta de luz, pagar a conta de gás. Tudo era boleto. Era tudo boleto, exatamente, era tudo boleto. Então fazia fila para pagar boleto. Eu me lembro quando eu era pequeno, meu pai nunca me deu dinheiro de graça. Ele dizia, você quer ganhar um dinheiro, faz alguma coisa para mim. Meu pai era um educador, né? E ele vivia a vida me educando. Então ele me dava os carnês com dinheiro dentro, às vezes cheque e tal, se usava cheque, né, naquele tempo. Sim, é verdade. E lá ia eu nas casas, nos magazines, né, tipo, sei lá, Casa Garçom, Casa Tavares, que tinha no Rio de Janeiro de roupas, era Sloper, era Mesbla, e tal, todos os carnês que a gente tal, e pagava as contas de luz, pagava o aluguel, saía eu fazendo aquela peregrinação, pagando aquilo tudo, e eu tinha que voltar para casa prestando conta de tostão por tostão. Ele fazia questão dos centavos. Por quê? Ele não estava querendo desconfiar de mim, ele estava me ensinando a trabalhar, concorda? E isso eu trago até hoje. Né? Meu pai era assim, não acha? Muito não, isso é fundamental, porque mostra, até para a gente fazer conta, não ser enganado, não é? Fazer isso, para não ser enganado também. Para não ser enganado. Eu me lembrei, quando você estava falando, eu estava me lembrando, né? Uma coisa muito interessante. No Brasil, ficou minha mãe, meu irmão e meu filho. Aí meu filho é casado com a menina, meu irmão mora com uma outra pessoa e minha mãe ficava em casa sozinha. Toda vez que eu ligava, a minha mãe, tô tão sozinha, tão só. Aí, mas foi muito, a solidão atacando, né? Isso. Nós chegamos. Aí fui lá, peguei a minha mãe e fiz um churrasco. Aquela coisa toda, foi uma festa e tal. Uma semana depois, a minha mãe passou 2 meses, viajou, foi curtir. Ela foi para um casamento no norte e me deixou aqui. Eu falei, mas mãe, você não estava com saudade? Não, já matei a saudade, já estou indo.
E daqui a pouco eu estou de volta. Aí eu falei, que bacana, que morrendo de saudade minha, já marcou uma viagem. 2 meses ficou fora, foi muito bom. Eu ria pra caramba. Pois é, mas ela estava junto com os dela, né? As pessoas da idade Exatamente. dela, curtindo os momentos que são dela, não são teus, né? São momentos que ela precisa mas ter. foi Eu acho isso mó muito barato. interessante. A gente fez isso, eu falei, caramba, hein, mãe, como é que pode? Que saudade é essa, hein? Ela é filho, mas agora você já chegou, agora eu já vi, já tá tudo bem. Eu falei, pois é. A minha mãe, já é viúva uns 18 anos. A gente procura ser presente, né? Mas ela não quer. A gente tenta trazer para casa, né? Para que não fique só. Mas a gente tem que respeitar também, porque ela faz tudo, ela quer fazer tudo, ela é dona do que ela tem, então a gente não se preocupa, está sempre ligando, sempre perguntando, mas é bem interessante também esse idoso que sabe também, consegue ter a mente ainda boa. E consegue se movimentar, né? Consegue pensar, consegue Exatamente, fazer se as coisas. movimentar. Né? Tem as amigas que da mesma idade, do mesmo vínculo que ela. Então, foi isso também que a gente falou durante esse podcast, que a gente falou aqui agora, é que as pessoas busquem não estar só. Isso Talvez é solução, né? A gente precisa falar nisso. As soluções para sair disso, né? Eu acho que esse é Exatamente. um momento que a gente precisa falar sobre isso. Quais são as soluções para sair dessa solidão, né? Dessa ausência, né? Dessa tristeza intrínseca? O que a gente precisa fazer para sair disso? Então, eu observo que nós temos alguns, como eu te falei, alguns lugares que nós temos, que você pode procurar, tanto prefeitura, como alguns órgãos do Estado que fazem educação física. Também tem outros lugares, aqui no Rio é o CRAS, né? Que atende as pessoas, idosos ou com outros problemas psicológicos, que você vai lá, passa o dia, faz algumas atividades, seja ela de crochê, até de computador. A minha mãe já fez de computador lá, já aprendeu, não mexe com enzima, mas ela liga um computador, ela mexe. Eu acho que deve-se partir também da pessoa também ter essa vontade. Procurar também aqueles que são de igreja, ou procurar uma igreja, se está envolvida em alguma coisa dentro também de uma igreja, que é muito importante, não abandonar, onde quer que ela vá, onde quer que ela goste, qual seja a religião dela, e está sempre em atividade, porque se você não tiver ali, talvez dentro da sua casa, mas você tem experiência, às vezes as pessoas da rua acabam te ouvindo, você fazendo novas amizades, né? E trazendo conteúdo, porque é inspiração para muita gente. Quantas pessoas a gente já não tem inspiração, né? A respeito disso, que buscam uma melhora para a vida tanto social como individual. O idoso tem que buscar isso, ele não pode se deixar abater nunca. E a música? A música também é um grande caminho. Sim, a musicoterapia, exatamente, com certeza. Ocupar a mente, aprender, é sempre possível, né? Você é capaz, o ser humano ele é capaz de aprender qualquer coisa, independente de qual seja a sua idade. Ele é capaz de fazer. Aquele que diz que não consegue, ou que ouviu, até aquele mesmo que diz assim, você não vai conseguir, ele não sabe, ele está dizendo simplesmente, ele não está falando da pessoa, ele está falando dele, ele é que não quer, ele é que não consegue. Ele não pode dizer isso do outro. Ele está se negando, né? Ele mesmo está se negando. Exatamente. Então, a pessoa ele tem o dever, e aí sim mostrar, ter mais força ainda. Eu escutava certa vez uma história, né, que eu vou te contar agora, que eu achei muito interessante, eu vou trazer aqui para esse momento agora, que falava de um rapaz que um rei, ele estava fazendo aniversário, ele foi para as cidades onde ele governava, e ele começou a botar lá, fez um pau de sebo, e todo mundo tentava subir, ele botava mais comida, mais dinheiro, e ninguém conseguia subir. Ele foi chamando os melhores do mundo para tentar conseguir, e em determinado momento, numa das cidades onde aquele rei passou,
tinha um jovem. E o jovem pegou, olhou para o pai e sinalizou que ele conseguiria. E o pai foi lá e falou: eu quero escrever meu filho porque ele vai conseguir. Aí o pessoal olhou: mas esse tão magro, você está vendo que os fortes, os grandes, eles não estão conseguindo, como é que teu filho está cada vez mais difícil? E aquele jovem tentou a primeira vez, a segunda, ele só tinha 3 chances, na última que ele caiu no chão, ele se lambuzou todo de areia e ele conseguiu, subiu. Conseguiu pegar o prêmio maior, foi uma festa muito grande, tudo aquilo. E aí todos queriam saber como é que foi, né? O rei convidou todos para fazer uma grande festa, para entregar o prêmio, e o campeão dos locais de longe queriam saber como é que ele conseguiu, e todos chegaram perto. E teve uma determinada hora em que o jovem estava lá e aí o pai estava perto. Qual é o segredo do seu filho? Porque todos nós falávamos: ele não vai conseguir, ele não vai conseguir. Ele não se importou e foi lá e conseguiu. Aí aquele homem fala assim: não, meu filho é surdo. Então não importa o que as pessoas falassem para ele. Ele não podia ouvir dizer que era difícil, né? Não era? Ele não sabia o que era difícil. Essa palavra não estava no vocabulário dele. Então a gente tem que se fazer de surdo, muitas das vezes, né? E ir para frente, porque é o outro que diz que a gente não vai conseguir, aquele ali é o limite dele. Ele é que não consegue. Exatamente. Então, o idoso, ele tem, né, o mais 70, aqueles que vão nos ouvir. Sim, você consegue sim, é possível, busque soluções. É isso que tem que ser. Se nós chegamos até essa idade, é porque nós conseguimos. Nós temos alguma coisa de diferente para mostrar ainda, né? Eu sinto isso. Eu tenho, com a minha idade, tem muitas coisas que eu não consigo. Eu não tenho mais disposição para fazer. Por exemplo, eu quando era jovem eu adorava lavar meu carro. Sabe? Adorava. A minha moto eu lavava com escova de dente. Você tem ideia? Porque eu tinha que sair brilhando. Hoje em dia eu já dou por satisfeito de levar o carro para lavagem. Porque eu não faço mais isso. Mas, em compensação, o que acontece comigo? Eu piloto um computador de última geração. Por quê? Porque eu aprendi isso na minha profissão. Se eu não crescesse, se eu não me desenvolvesse na minha profissão, eu ia ficar para trás. Se adequou. Eu, quando entrei na televisão, foi no final do preto e branco, em 1970. Em 1970 você não estava nem... Não, tinha 5 já. Já tinha 5, né? Já tinha 5. Então, eu quando fiz o meu primeiro curso de fotografia, eu tinha 16 anos de idade. Era papel, aquela coisa, preto e branco. Entrei para a televisão em 1970. Em 72 a televisão chegou a cores no Brasil. Em 74, a Copa de 70, ela foi transmitida a cores, mas ninguém tinha aparelho de televisão. Em 74 é que já tinha um aparelho de televisão a cores. Então, e aí eu comecei a entrar pela televisão. E aí passei por todos os trâmites e todos os momentos me adequando a cada momento. Cada momento eletrônico, cada momento artístico, né? Cada mudança. E até hoje eu não conserto mais meu carro, mas eu piloto uma máquina poderosíssima. E eu quero ver o cara com 74 anos que pilota uma máquina dessa. E você falou, e hoje, por tudo que você olha bem, né? A gente está percebendo, você relembrando agora, você saiu do preto e branco a cores, e hoje a gente já tem o IA, né? A inteligência artificial. A inteligência artificial, para mim, ela é muito burra, porque se você não alimentar ela, ela não sai do chão. Não é? Não é? Então ela é burra, ela é mais burra. O computador é muito burro, porque ele faz o que você manda. Ele não você pensa. Você tem que alimentar ele. Exatamente. E a inteligência artificial também. Você alimenta ela de dados e ela consegue fazer interligações de pensamentos analógicos, coisas que o computador não faz. Mas a inteligência artificial,
ela junta um pensamento daqui com outro pensamento de lá e atribui uma conclusão tirando em conta do que você aprendeu, do que você mandou para ela. Mais rápido, exatamente. Não é isso? Mas ela é burra, ela sai até onde você quiser. Porque a hora que ela trabalhar contra você, você dá uma martelada no meio dela, acabou ela. O que você me diz disso, dessa inteligência artificial? Você não acha que ela... Não, eu não vou poder, eu só falei da inteligência porque, assim, eu não estou acompanhando. Eu vejo falar muito, mas ainda não li sobre, para a gente poder falar. Mas, assim, se vai ajudar, do jeito que você me explicou agora, tão rápido, é uma coisa que pode ajudar de uma forma muito mais rápida, né? Não, diagnóstico. Com certeza. Hoje em dia, por exemplo, hoje em dia, por exemplo, se eu dou para ela um texto, um tema, e ela me dá um texto pronto. Então, de tudo que ela já ouviu, daquilo que ela já tem, né? Exatamente, daquilo que ela já tem, que já foi acumulado dentro dela. Entendi. Então é uma coisa que daqui a pouco vem dizer, tomara que seja usado somente para o bem, né? É como antigamente a gente estudava tabuada, né? Você diz assim, 1 mais 1. Aí a inteligência diz 2. Né? Entendi. Então, aqui é 5 mais 5. Aí a inteligência diz 10. Então, ela pega informações que você deu, junta com outras informações, certo? Para estabelecer um conteúdo. É isso que ela faz. Então, é burra. A inteligência artificial, no meu entender, é burra. Mas está aí para abrir a garagem da tua casa, está aí para acender a tua luz, acender o teu ar-condicionado. Bater uma palma, entendi. Bater palma, entendeu? Cantar parabéns e perguntar assim, quando morreu quando o Lima Duarte já morreu, aí ela vai dizer não, porque ela sabe que ele não tem esse dado aí, né? É isso, entendeu? Agora, tem coisas que tem. Existe um filme, você já deve ter visto esse filme, o Avatar. Não, sim. O Avatar, ele ficou 5 anos parado, esperando desenvolver uma máquina para poder fazer o efeito que o filme exigia. Nossa. Porque não existia máquina nem componentes lógicos para poder fazer aquele efeito. Então desenvolveu-se a máquina para fazer o efeito que o filme precisava. Então ele ficou 5 anos parado esperando tecnologia para poder terminar um filme. Isso é maravilhoso, cara. Isso é sensacional. E isso tudo é a mão do homem. Exato. Nós estamos aqui para isso. O homem é Deus, o homem faz o que ele quiser. Né? E assim, a gente está falando, eu estou lembrando, vou tocando, na psicologia se fala muito que nós devemos usar muito deixar de usarmos o senso comum para usarmos o senso científico. Exatamente. Mas eu agora não vou me lembrar agora qual foi o escritor, mas eu me lembro que ele falou o seguinte: antes de nós sermos qualquer um ser humano, antes de começar a agir com o senso científico, ele teve sempre o senso comum como base. E daquilo que nós estamos falando, quando a gente deixa de usar o teu conhecimento que você já passou, desde o preto e branco até hoje, você sabe tudo o que foi passado, tudo nesse período que foi passado na prática. Assim também são as pessoas que a gente pode tirar também. É disso que nós estamos falando, de às vezes a gente pegar as pessoas, os nossos entes queridos, as pessoas que a gente até gosta, são próximos de nós, né? E deixarmos elas desamparadas, porque elas já estão idosas, já não têm a mesma produção, e aí a gente deixa na solidão. Pois é, mas então, eu, por exemplo, eu uso a minha profissão. Sim. E um canal que eu tenho hoje, esse canal 70+,
Eu uso porque ele é a minha válvula de escape. É com ele que eu mostro o mundo, é com ele que eu vejo o mundo e é com ele que eu falo com as pessoas. Que eu digo falo no sentido macro. É com ele que eu me expresso. Entendeu? E esse canal, ele é a minha ferramenta de trabalho. Isso me tira da solidão. E eu acho que o ócio também é muito importante. O sujeito não pode ser ocioso, porque a ociosidade acaba, deixa o cara só mesmo, não acha, não? Sim, claro. É importante. Tudo isso que a gente colocou aqui é importante para a gente dar esses passos adiante. Porque conhecimento é a única coisa que ninguém tira de nós. Pois é. E eu acho que se a gente permanece ocioso, a gente vai se colocando num canto, a gente vai se colocando e vai ficando cada vez mais só dentro de si mesmo. Sim. Sabe? Você começa a definhar sozinho, porque você não faz o seu kick-off. A gente chama, você sabe o que é um kick-off, né? Aqui você não tem esse termo, mas é um salto, né? Um pulo, né? Você não se acha produtivo, você acha que você não é capaz de fazer mais nada. Exatamente, você não é capaz de fazer umas coisas, mas é capaz de fazer outras tantas muito diferentes daquela que você fazia antes. Sim, sim. Se você consegue, digamos, entender isso e consegue captar isso, você é feliz. Né? Bom. Eu acho que a felicidade é isso, a felicidade é viver bem. A felicidade é viver com paz, é viver com alegria, é ser produtivo, é ensinar, é passar conhecimento. Não é isso? Na psicologia falava assim, o que um professor me falou logo no início, eu achei muito interessante. Cada um ele fez uma pergunta para que servia a psicologia para ele. Uns falou financeiramente, se conhecer, cada um foi dando o seu termo até que um virou e falou, eu estou aqui para levar esperança. Bacana. E é isso que nós devemos levar para todos. A gente tem que ter esperança, sempre esperança. Nós não nascemos, e isso é interessante também, que isso está na Bíblia, né? O homem não foi feito para estar só. Exatamente. Ele é um ser social, né? Ele é um ser social. Exatamente. Então, isso é muito bom. Espero que esse programa a gente possa ter dado uma esperança para as pessoas, né? E aqueles que quiserem conversar ou que queiram depois assistindo, queiram falar alguma coisa, mandar pergunta para a gente responder. Isso é que eu queria deixar. Primeiro te agradecer. Vamos lá, pessoal que quiser interagir conosco, depois mandar para você repassar para mim e a gente fazer. Vamos lá, vamos tocar isso, vamos fazer isso, sair dessa solidão, sair desse marasmo e ir à luta. É isso que eu queria ver com você. Primeiro que tudo, te agradecer profundamente você ter aceitado. Eu te agradeço, é uma alegria sempre poder conversar com você. E a gente bater esse papo, eu acho que a gente trocou ideias. Eu acho que a ideia está aí para ser trocada. A gente tem que trocar experiência. Você é um homem experiente, é um homem do mundo e que tem muita coisa para mostrar para nós. Muito obrigado por você ter atendido mais uma vez esse convite. Foi uma honra para mim ter você de novo aqui. E eu vou deixar a câmera aberta, o microfone aberto, para você dizer o que você quiser. Qual é o conselho, né? Conselho, se não fosse bom, se o conselho fosse bom, a gente vendia, não dava. Mas dê o seu conselho, fale o que você quiser para as câmeras. É tudo seu. Olha, como eu acabei de dizer, né? Parece até que eu já estava já me preparando, mas enquanto a gente fala, a gente vai relembrando as coisas. Então, uma foi que a gente passou muito bem, né? Que não dê limite para você. Não diga que você não é capaz de fazer, que você não consegue, porque você consegue, se você quiser, né? Você querer, você vai conseguir, mas é necessário que você dê um passo.
E esse passo é você sair, né, e buscar aqui, eu não estou me sentindo bem, não estou aqui, não. Vamos lá. Vamos buscar atividades, vamos buscar uma aula, vamos fazer uma pintura, vamos fazer algo que nos preencha. Não é porque a gente está com 60, 70 ou mais que está acabado, não. Vamos aproveitar o quanto tempo ainda nós temos de vida e que isso seja inspiração para os demais, para os nossos filhos, para os nossos netos, quem sabe até alguns tenham bisnetos, mas que seja inspiração. Não desista, jamais, porque é muito bom viver. Outra coisa que eu quero pedir a você é o seguinte: dê a sua direção, seu Instagram, seu Face, seu Zap, enfim, e diga onde as pessoas podem te achar diretamente também, que eu vou botar aqui na tela. Pode dizer. Tá, PC Sérgio Rocha, né, @gmail, que eu tenho lá no Instagram, e aqueles que quiserem bater um papo, conversar, vamos lá, vamos botar a conversa em dia, vamos buscar novas experiências. Fazer terapia também é bom, ajuda bastante, né, e vamos à luta. Meu amigo, muito obrigado por tudo. Obrigado a você. Tá? Muito obrigado. E tomara que a gente tenha outros assuntos ainda para discutir, para conversar bastante. Tá? Muito obrigado por tudo e até a próxima vez, se Deus quiser. Tá? Um abraço. Se Deus quiser. Viram que bate-papo gostoso? Conversar com o Sérgio é uma aula. Foi muito bom. Muito obrigado, Sérgio. E agora eu queria mostrar para vocês um texto sobre o assunto que eu li, gostei e quero mostrar a vocês. A solidão na terceira idade é um problema cada vez mais recorrente. Por isso, é importante que nós, enquanto sociedade, reconheçamos a importância de prevenir e tratar o isolamento entre os idosos, oferecendo-lhes oportunidades de socialização e integração. A solidão não tem que ser uma condição inevitável deste grupo populacional. E com o apoio adequado, os idosos podem continuar a viver de forma saudável. Depois de um texto desse, nada mais a dizer. Muito obrigado e até sábado, se Deus quiser. 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima!